Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo para você, direto do meu, do seu, do nosso canal Bonsai Verde Banzai. Quem tem a honra, o prazer de estar aqui ao vivo e a cores, eu, professor Paulo Bonsai, o filho da nossa querida, amada, idolatrada Dona Irene. Antes que eu me esqueça, coraçãozão para você, muita paz, muita vida, muita luz, muita alegria, que seu coração, ó, bate firme, forte aí no seu coração, ó. Beijos a todos, que Deus abençoe, obrigado pela presença, obrigado por nos prestigiar, não importa o dia, a hora, quando e o local que vai nos assistir. Quando chegar esse momento, que Deus te abençoe poderosamente hoje e sempre. Antes de falarmos dessa menina linda aqui, olha, calma, isso aí não é praga não, calma, já vamos falar sobre todos esses detalhes dessa menina linda, lembrando que é uma suculenta, vai vendo. Já deixou seu joinha? Não pode deixar, eu tenho certeza que você vai amar conhecer essa menina nova aqui, ok? Se você já é inscrito, o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não está inscrita, se inscreva. Aqui embaixo, inscrever-se, só clicar ali, tá? Depois aparecem os sininhos, clica lá em todas. O que significa isso? Todas as divulgar, tudo que eu postar aqui no canal, as lives que eu fizer, as lives vídeo, as lives, né? Que obviamente se a live é ao vivo, né? Então toda vez que eu entrar ao vivo, você vai receber notificação, tá? Então, clica inscrever-se, aí aparece lá, inscrito, então você já se inscreveu. Depois, aparecem 3 ou 4 sininhos, tem um lá, tá escrito todas. Ou seja, tudo que eu divulgar, tudo que eu postar no canal, você é notificado pelo YouTube e fica por dentro de tudo, tá bom? Conto com você. E sempre que puder, nos ajude a divulgar o nosso canal, tá bom? Bom, essa menina linda aqui, ó, divina, maravilhosa, tá? Paulo, o que é essa faquinha? Então, essa faquinha, para quem está nos vendo pela primeira vez, eu utilizo essas faquinhas aqui, ó, tirei para você ver, tá vendo, ó? Eu utilizo essas faquinhas descartáveis, né, que é utilizada em festa, tá? Eu utilizo elas para identificar as plantas, ó. Eu coloco o nome popular de um lado e o nome científico do outro, tá? E escreve a lápis. Tem um vídeo ensinando como você tem que fazer. Assista ao vídeo aqui no nosso canal, como identificar melhor suas plantas de uma forma barata. Se você tem uma só, você guarda o nome dela. Mas se você tem dezenas, centenas, milhares, como eu tenho aqui no quintal, fica difícil de guardar, né? E aí o pessoal vem, então, tá ali o nome, ó. Pode tomar chuva, tomar sol, fica direto, não sai. É a melhor maneira e a mais barata de se identificar. Vá na casa de doce, na casa que vende produtos para festa, compra lá o pacotinho, 50, 100 faquinha e assista ao vídeo. Compra primeiro, depois assista ao vídeo. Enquanto estiver passando o vídeo, vai fazendo o que eu ensino lá. E aí você vai ver, depois você me conta, tá bom? Eu vou deixar ela aqui, depois eu vou pôr de novo, porque ela está aqui. E eu vou pôr neste vaso. Tá? Então vamos lá. Depois, agora eu vou falar sobre ela para você. Essa menina linda aqui, olha, da família das Kalanchoe, tá? Então, Kalanchoe bearrensis. Bearrensis, não, é bearrensis, não é herensis, não, é bearrensis. Esse BA com H, ó, vai estar escrito aqui, tá? Então, Kalanchoe bearensis. Nome popular dela, Kalanchoe orelha de elefante. Tá entendendo o porquê desse formatão aqui, o porquê desse nome, né? Ó, orelha de elefante, arbusto de feltro ou planta de feltro. E no decorrer do vídeo, mostro esses detalhes, porquê desses nomes para você, tá? Essa menina linda aqui, ela é nativa de Madagascar. Madagascar, aquela ilha, aquele desenho lindo, né? Maravilhoso. Não assistiu? A Loche já assistiu, né? Quem não assistiu? Essa lindeza é um arbusto perene, ó. É um arbusto perene que pode chegar até 2 metros de altura no solo. Então, eu tirando dessa garrafa e plantar nesse vaso, que é pequeno, então ela vai crescer um tanto e vai ficar 15, 20, 30 centímetros. Se você tem espaço, tem jardim, tem quintal e plantar ele no solo,
ele vira... O que é um arbusto? Formato de uma arvorezinha e pode chegar até 2 metros. Eu não tenho 2 metros de altura, eu tenho 1,76. E pode chegar até 2 metros de altura. Então, tá? Paulo, mas se eu plantar no vaso, como é que fica? Se plantar no vaso, repito, ela não pega esse tamanho. Esse tamanho já ficou bem claro. No solo, tá? Lá no chão, na terra, tá? Ah, mas aí não tem terra? Tem, mas está no vaso. Então aqui é o limite das raízes. Quando você planta na terra, né? Não tem limite. E aí quanto mais ela cresce, mais ela aparece. Então, beleza? O caule em comprimento é fino e com nós. Ó, o caule, tá? A parte central lá que você está vendo é fino e com nós. Obviamente, conforme ele está lá no solo ou no vaso e ele for crescer, plantar no vaso maior, ele vai engrossar porque ele precisa de ter estrutura para suportar. E as folhas são gordas, são pesadas. Imagina 1 metro, 1,5 metro, né? Então, tem que ter força. As folhas são verde-oliva, ó. As folhas são verde-oliva, de formato triangular lanceolado, dispostas em pares, em ângulos retos entre si, com margens duplamente enrugadas. Ó. Então as folhas são praticamente triangular. Deixa eu até pegar uma aqui para você ver certinho. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Ela é praticamente no formato triangular, ó. 2 lados iguais e um lado chato lá onde é colado aqui no caule, certo? Lanceolado, por que é lanceolado? Ó, porque ele é meio arredondado, tá vendo? Não é retinho, igual você faz um triângulo, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele é meio arredondado, formando tipo assim, se fosse o desenho de uma concha, uma colher, tá? E elas são formadas de pares, ó. Um par para lá, um par para cá. Um par para lá, um par para cá. Então dá um par de folha nessa posição, mais em cima dá um par de folha nessa posição. Mais em cima, outro nessa, e assim sucessivamente. Então, um par para lá, um par para cá, um par para lá, um par para cá, aonde vai ficando o pé cheio, ó lá. Você não vê espaço, ó, tá vendo? Maravilha, né? Muito lindo. O fundo das folhas é liso brilhante e coberto por um pelo lanoso em direção do ápice, ó. É liso, e aí, ó, por que chama feltro ou arbusto de feltro ou planta de feltro? Por causa desses pelinhos que tem nos 2 lados da folha, tá? Mas esses pelinhos, que na verdade são pelo lanoso e é em direção do ápice, ou seja, eles saem nessa posição, tá? Então se você faz assim, igual a barba da gente, quando você faz assim, fica lisinho. Quando você faz o contrário, você percebe que eles são nessa posição. Então esses pelinhos, eles são nessa posição aqui, ó, da ponta da folha. Então, se você faz ao contrário, você sente pouquinho, coisinha mínima. Mas se você faz de baixo para cima, você é como se estivesse passando assim naquele tecido pele de pêssego. Muito gostosinho, fofinho de passar a mão. Então, na verdade, é como se fosse, ó, um veludo, ó, tá? Então, por isso que tem esse nome planta de feltro. As meninas, principalmente, sabem o que é feltro, né? Os pelos das folhas são castanhos e as pontas mais escuras. Ó, os pelos das folhas são castanhos e as pontas mais escuras. Olha as pontinhas dela, tá vendo? Ó, parece aquela calanchói tomentosa, parece a calanchói patinha de urso, ó. Tem essas mesmas pontinhas marrons. E aí essas pontinhas marrons significa que elas estão saudáveis. Se você cultivar ou cultiva e não tem essas bordinhas marrons, tem algo errado ou no substrato, ou onde ela está e tudo mais, tá? Ela precisa ter isso aqui, que é o sinal da virilidade dela, que ela está boa, que ela está... O local que ela está, o substrato, tanto de regas, está tudo saudável, está tudo no normal. Aí, essa é a forma dela demonstrar, beleza? Então, vamos lá. Os tipos de tricomas, pelos presentes nas folhas da calanchói variam entre diferentes espécies. Então, eu já falei da calanchói tomentosa, tem vídeo no canal, se você não conhece, é muito linda, tá? Já falei também da patinha de urso. Então, dependendo da espécie, é a cor desses pelinhos lanosos aqui, tá? E é pelinho lanoso porque eles são curtinhos e ajudam, tem N funcionalidade na planta, tá? Então, cada espécie
de Kalanchoe, tem esses pelinhos e cada um deles é de uma cor dependendo da espécie. A inflorescência dessa menina linda aqui, essa aqui é uma mudinha nova. Eu comprei um pouquinho menor, duas, deu uma para minha irmã, plantei aqui. Agora eu vou tirar daqui para pôr naquele vaso, mas já estou achando que está pequeno, praticamente do mesmo tamanho, né? Então depois eu vou preparar outro vaso. Ia plantar naquele, já nem vou mais, porque ó, eu quero que ela fique um pouquinho maior. Sabe qual que ela é parecida? Com aquela outra colher de cobre. Tava assim, eu pus no vaso daquele, já pus no outro, vou ter que pôr no maior, porque elas já estão assim, ó, tá? Já tem acho que 1 ou 2 vídeos aqui no canal, colher de cobre, linda. É praticamente da mesma espécie dessa aqui. Ela forma um arbusto e cresce até 2 metros no solo. A minha tá no vaso, tá assim, ó, tá com quase 80 centímetros, tá lindo. Só que daí o vaso já tá pequeno. Então vou ter que trocar de vaso para suportar ela. Então a inflorescência desse aqui tem de 50 a 60 centímetros, formando um cacho ramificado. Então ela tá lá, aquela árvore, não tenho certeza que dá flor em vaso, tá? Se as minhas der, é lógico que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu tô falando aqui, mas geralmente, agora falando aqui, eu imagino no vaso, no solo, tá? Então aí, dá lá, tá 1 metro, 1,20 m, aí ela solta aquela haste assim, ó, de 50, 60 centímetros e aquele cacho de flores, a coisa mais linda, tá? Vamos lá. A floração ocorre da primavera ao verão e as flores são pequenas e amareladas, imagina, né? Tipo um cacho de uva pendurado, de florzinhas pequeninas amarelas. O gênero Kalanchoe pode se reproduzir assexualmente, produzindo plântulas, que são mudinhas, nas margens das folhas, que quando distribuídas em substrato, ou seja, né, você tira dali e põe no substrato adequado, formarão novas plantas. As espécies formadoras de plântulas se enquadram em 2 categorias. Produz semente, bem como produz plântulas, tá? Não é o caso dessa aqui. Esse caso entra naquele da Kalanchoe, mãe de milhares, que daí ela dá aquelas mudinhas aqui, você tira aquelas mudinhas, coloca no substrato e ela se forma fazendo outra, tá? Então só para lembrar que essa também é da mesma espécie. Não sei se essa aqui dá, provavelmente dê também, só quando ela fica mais velha, mais idosa, mais madura, porque agora é uma jovenzinha ainda, uma criancinha aqui, né? Esta planta precisa de sol total, ó, vai vendo, sol total a parcial, com temperatura intermediárias a quente. Então nada de sombra, pode ficar meia sombra ou sol total, mas ela precisa de calor, de claridade. Então nada de pôr dentro de casa e nada de deixar a sombra, debaixo de uma árvore, debaixo de um sombrite, tá? Ela precisa de muito calor, porque ela tem esse marronzinho para manter. E ó, para ela ficar forte, as folhas são grossas, porque ó, é uma suculenta, tá? As folhas são bem gordinhas. Então precisa de sol, sol ou meia sombra. E essa meia sombra aqui, daí o meio-dia que ela pegar sol, é sol mesmo, não é só meia hora, 1 hora de sol. Ela vai crescer toda estiolada, as folhas ficam desinformes, vai ficar inclinando o pé, porque as folhas são pesadas. Aí você vai ter que pôr uma muleta aqui para segurar ela, não fica legal, tá? Então se você não tem sol legal na tua casa, nem adquira ela. Fica só curtindo a minha aqui, ó, que é uma belezura. O substrato dela, 3 partes de terra vegetal, 1 parte de areia, tá? E aqui embaixo, cascalho para drenagem, tá? Isopor, carvão, caco de telha para drenagem, cuidado. As regas dela, a planta deve estar seca antes de regar novamente, pois muita água pode matá-la, né? Então, dependendo de onde você mora, 1 vez por semana. Dependendo de onde você mora, 2 vezes por semana, tá? Como dependendo, Paulo? Se é calor o tempo todo, fica sempre um clima seco, 2 vezes por semana. Se é um clima mais temperado, chove na direta, de vez em quando você tá de blusa e tal, então 1 vez por semana, porque é uma suculenta, tá? Então, e quando tá lá no solo, deixa lá. Choveu, molha, não choveu, tem raízes profundas e ela dá um jeitinho, beleza?
A propagação é por sementes, estaca de caule ou por estacas de folha, nas quais a costela média deve ser cortada em vários lugares. As estacas devem ser cultivadas em substrato arenoso. Então dá para fazer por folha, não fiz ainda porque são todas novinhas. Sempre que for fazer por folha, a planta tem que estar adulta e você tirar as folhas aqui de baixo. Não é qualquer planta, qualquer suculenta novinha, você já arranca a folhinha. A folha não tem aquela gema que depois, dali que saem as raizinhas e começa a brotar, tá? Então só pode tirar folhas de suculentas para fazer a multiplicação quando a planta está madura, está adulta. Não é qualquer folhinha, daí você põe lá, ela cozinha toda, apodrece, você fica aí frustrada, tá bom? Não é tóxico para cães, para pet, para gatos, né? Se não tiver sido tratado com produtos químicos. No meu caso aqui, tudo natural, então não tem problema. O cachorrinho pode ficar à vontade, até morder, não vai dar nada. Agora, se você usa produtos químicos nela, obviamente, se ele morder, mastigar, comer, vai fazer mal. Então, só é tóxico dependendo do que você usa. Ela própria, o DNA dela não tem toxicidade nenhuma, beleza? Então, para você ver de pertinho, que sempre pedem para que eu mostre de pertinho, olha lá o veludinho. Ah, Paulo, você não falou daqui, né? Então, ó, tá vendo isso aqui? Que lindo, ó. Isso aqui mostra também, esqueci de falar, era para falar quando eu falei das beiradinhas marrons, ó. Olha as beiradinhas marrons, tá vendo? Isso aqui é para mostrar que ela está saudável, que está tudo bonitinho, ó. Se a tua começar a nascer com a costa da folha lisinha, tá errado, tá? Ela tem que nascer, ó, novinha, não tem nada, ó, tá vendo? Deixa eu virar aqui, ó. Olha aquela lá, ela nasce lisinha assim, ó, mas tá vendo? Já os calombinhos ali. E aí, conforme ela vai amadurecendo, ela tem que ficar isso aqui, ó, como se fossem uns espinhozinhos, ó. Mas isso aqui é para proteger ela dos predadores. O predador entra aqui para bicar essa folha aqui, essa aqui de cima já pinica ele, já bica ele, ele vai embora, tá? Então é um sistema de proteção delas, ó. Eles chegam a ficar até pontinha agudos, ó, tá vendo? Parecendo espinhozinhos, ó, isso aqui, ó lá, ó, a pontinha dele. E conforme ela vai amadurecendo, essas pontinhas vão ficando durinhas, a ponto de aparecer espinhos, mas não são espinhos, tá? São herbáceos. Se você apertar eles, você quebra. Se mexer com a unha, você tira ele, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por ter ficado conosco até aqui, ó. Beijão e o meu, ó, coraçãozão lá atrás para você. E o meu convite, assista o nosso próximo vídeo, que será tremendamente especial, porque você é especial, ó. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.